E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a parte final da nossa série de vídeos, no 440, jogada no PS. Essa aqui foi a última mão do vídeo anterior. O No Passaran abriu, tomou volta aí, foi a win, acabou eliminando o Paciência. E aqui a primeira mão do Heads Up, antes, nossa campanha, menos mimimi, mais atitude, reforçar, divulgar aí para os amigos. E vamos lá. Esse heads up aqui foi bem legal, foi um dos heads ups mais legais que eu joguei, que eu me lembre assim. Primeiro porque eu ganhei, sempre bom, mas teve bastante mãos interessantes. Esse jogador aqui, o No Passaran, eu pesquisei ele no Sharkscope quando eu estava jogando lá. Ele é um jogador decente, tem 77 mil de. Quase 78 mil de profit, né, de lucro, né? Em 15 mil jogos. A maioria do lucro dele vai. Aqui, essa subidinha aqui do gráfico, vai a maioria até 2013, final de 2013. Depois eu não sei se ele passou a jogar o Hyper Turbo ou ficou numa situação que estava meio break-even, nem ganhava nem subia muito. Nem ganhava nem perdia muito, né? Então não subiu o gráfico, mas até 2013, final de 2013 ele ganhou bastante dinheiro e depois foi mantendo ali. Mas vamos lá, vamos para o nosso heads up. Tem bastante mãos aqui para comentar. Primeira mão eu vou subir um 3 e 7. Ele deu call. CBtá aqui por valor, né? Tô perdendo para dama, mas ainda acho que tem bastante coisa para extrair. Ele tem valor na mão também, pode ter muito turn ruim aí, então tem que betar aqui CBet. E quando eu estiver blefando também eu vou estar CBetando esse flop sempre, então se eu CBeto no blefe eu tenho que CBetar quando eu tenho valor também. Então aqui é um CBet obrigatório. Dobrou o 7. Torci agora para ele ter alguma coisa na mão, como a dama principalmente. Aí mandei a segunda, aí ele foldou. Eu mandei aqui, se vocês repararam, eu mandei aqui, o pote tem 27, eu mandei 19, que eu acho que a dama paga. Eu tô mirando totalmente a dama aqui, ela paga qualquer coisa que eu colocar aqui. Dificilmente ele vai foldar uma dama no turn, então eu postei forte aqui. Ele foldou. A Zivala, ele subiu, eu dei um raise, ele deu call. Eu CBTei, ele deu call. Aí bateu um 10 que me deixou ali nas duas pontas, né? Qualquer rei, qualquer 8. Então eu vou mandar a segunda. E aí ele foldou. Eu percebi, depois de algumas mãos jogadas com ele, que ele folda bastante para a segunda e folda pouco na C-bet. Então tinha que mandar muitas vezes a segunda para poder passar o blefe, né? Aqui eu subi, aí ele deu call. E foi principalmente depois dessa mão aqui, desse Ice 7. Aí eu CBTei, ele deu call. Aí eu fui de check. Aí já para controlar o pot, eu posso ter valor de showdown no Ice. Então eu preferi ir de check nesse turn. Bateu 8, ele foi de check. E aí eu vou dar check porque como eu falei, eu posso ter valor de showdown no Ice. E aí ele me mostra rei 8. Você vê que ele não foldou flop no rei 8. Ele acabou acertando o 8 aí no river, mas não importa muito. O importante dessa mão é saber que ele não folda muito no flop. Principalmente se ele tem carta alta, ace high, king high, segundo par, terceiro par, ele não vai foldar no flop. Isso é bom porque quando eu tiver valor eu tenho que betar as 3. Próxima mão ele subiu, eu dei call, check, ele betou, foldei. As de 6 eu subi, ele tribetou, foi a primeira tribet. Eu poderia dar um call e jogar em posição, a gente tá bem deep ali, ele tem mais de 50 big blinds ali, bem mais. E eu tenho, nem se fala, eu tenho mais de 100, mas foi a primeira vez ali que ele tribetou, eu resolvi respeitar. Mas eu acho bem ok também da Coca em jogar em posição, as de 6 no heads up é uma mão bem forte. É que foi o primeiro tribet dele e eu preferi respeitar, então esse passou. Mas lá pra frente eu não sei se vai passar não. Aí beleza. Aí ele deu um raise, eu foldei. 9-8 eu abri.
C-bet, ele call, bateu 9. Aí ele foi de check, agora eu tenho valor, eu vou de check também para controlar. Ele foi novamente de check, eu descarto bastante o Wise, eu acho que ele tribeta a maioria e não sei se daria tanto check assim. Então tem pares na mão dele, né? E basicamente é pares e eu vou CBetar, eu vou CBetar não, vou betar aqui por para extrair dessas mãos. Eu betei baixo aqui 9.600, mas dava até para apostar um pouco mais, porque eu acho que se ele tem par na mão, ele paga um pouco mais aqui. E ele tinha um par de 7 ali, ele fez o 10 e 7, fez um full com o 7 wise, mas eu tinha um full maior, um full house. Ele abriu, eu dei call com valete e 9. Eu gosto de defender bastante, praticamente assim qualquer mão acima do 9. Então, tendo duas cartas, né, acima do 9. Então, 9 e 10, 9 vala, 10 e 8, 10 e 8 não, 10 e 9, 10 e vala, brothers. Então eu gosto de defender essas cartas um pouco mais altas. Aí ele betou, aí eu vou dar call, check. Aí eu fui de check pra... Eu chequei esse river aqui, eu acho que bastante jogadores vão betar esse river aqui pra extrair do 9, né? Mas eu chequei esse river já na intenção de check call pra deixar ele blefar. Alguma coisa ali que ele possa ter e falhou. Então se ele tem um 10 e vala, um flush draw, então eu preferi ir de check aqui e deixar ele blefar, né? Ou vale betar, mas paciência, mas se ele tem um 9, um jogo melhor aqui, mas eu acho que é tranquilo. E ele tinha um blefe mesmo ali, um 10 e 6, ele tava na broca no flop e tentou comprar o river, que era a única maneira dele levar essa mão. Dificilmente ele vai levar com 10 alto aí, 10 high, então foi a ideia do check foi essa. 9-4, sólido 9-4. Vocês estão lembrados daquele Ice 6 que eu foldei na tribet dele? Esse 9-4 eu não foldo não. Ele abriu, só que agora eu já estou jogando totalmente o jogador. Eu já joguei algumas mãos, eu já estou adaptado ao jogo dele. Então vamos tentar explorar isso. Bateu aqui um flop 3 dama 10, aí ele foi de check. Eu acredito que ele defenda muito a Broadway. E tribet também, bastante Broadway. Ele foi de check, eu preferi dar check também. Ele é agressor e não quis CBetar isso aqui. Ele pode ter valor na mão. E vamos ver o turn. Aí bateu 3. Aí ele apostou aqui. Como eu estou no flush draw, eu também não betei. Então eu também demonstrei que eu tenho algum valor na mão. Eu preferi ir de raise aqui. Então ele fez 12 mil, eu fiz 27. Minha mão tá bem escondida, então às vezes que ele dá call e acertar meu flush aqui vai ser difícil ele ler que eu tenho um flush. Então eu acho que a jogada aqui é tranquila. Eu ainda posso levar aqui a jogada no turn. Se ele tem um par abaixo do 10, fica difícil pra caramba pra ele dar call, porque eu posso estar fazendo isso com muita coisa, com a dama, com 10, com 3, eu posso estar defendendo um Ice 3, então fica difícil ele continuar, então ele tem que ter jogo mesmo, e ele acabou foldando. A gente ganhou um pote bom aqui com a mão bem mais ou menos, jogando totalmente a situação, o jogador, né? Ele deu um walk, aí eu dei um walk de volta aqui, ele limpou, aí check. Aí como ele limpou, eu saí betando aqui pra tentar comprar esse pote, mas aí ele deu um raise aí ele tem que foldar, né? Não deu certo. Próximo mão 3 e 2, subi, call. Aí ele saiu betando, ele saiu de lead aqui, meio estranho. Primeira vez que ele tinha feito isso. Aí eu dei esse primeiro call aqui. Aí esquisitou demais aqui, o 10 de copas foi uma carta muito ruim aí, completou muita coisa e ele mandou a segunda aqui, eu prefiro foldar. As 10 ele deu um raise, eu tribetei ele foldou. 4 e 3 eu foldei. Ele limpou de novo, check. Aí eu fui de check fold aqui. Par de 4 eu subi, ele me deu um raise, aí eu dei call. Bateu esse flop aí 7, 9 e 8.
ali meio com... Meio não, né? Bem conectado e flop ali do meio. Aí ele foi de check, eu fui de check também. Ele era agressor e não se betou aqui. Eu preferi ir de check. Continuar indo de check aqui. Aí ele checou river, bateu... Eu acredito que o flush draw ele aposta. Se ele tivesse um 10, ele apostaria no flop ou no turn. Então eu acredito que ele não tem... Eu não estou perdendo essa mão. Então, como está empatando aqui o pote, eu resolvi apostar. Porque... Eu apostei forte aqui. Porque o call dele é ruim. Porque ele só dá call... Como ele não tem o 10 e não tem flush draw... Flush draw não, flush... Ele dá call aqui para empatar. Ele nunca tá dando um call aqui que tá ganhando. Então... Porque fez sequência aqui no flop. No bordo, né? Então eu preferi apostar e tentar levar o pote aqui, porque o call dele não é muito bom. Mesmo assim ele deu call e mostrou ali um rei 4. Então pra você ver o tipo de mão que ele está tribetando. Eu não acho ruim também, eu tribetaria essa mão. Mas é isso. A gente acabou dividindo o pote aqui. As e vale ele subiu, eu tribetei, ele foldou. Foldei um 6 e 2. Ele subiu uma mão ali, eu foldei. 10 e 8. Eu subi. Ele deu call. Bateu flop Ás, 6 Ás. Eu betei aqui, CBTei. Já sabendo que ele provavelmente não foldaria. E aí eu mandei a segunda para ele acreditar que eu tenho Ás. E aí aconteceu o seguinte. Ele me deu um raise aqui no turn. Aí eu pensei o seguinte. Nessa hora. O Ás não é dele. Por que o Ás não é dele? Porque a grande maioria dos ases, ele tribeta pré-flop. Você viu que ele tribetou um rei 4, então qualquer as ele tribetaria. Ele pode fazer isso com esse tipo de jogada por valor com o 6-6, tá fullado no 6, ou com 4-4. Só que mesmo assim, se ele tiver essas mãos, eu acredito que a maioria das vezes ele vai de call só. E ele não vai de raise. Então, eu não acreditei. Aí vamos ver como ele enxerga. No meu caso, se eu tenho Ás, o que eu faria se eu tenho Ás? Eu só vou dar call e deixar ele apostar. E deixar ele apostar no river. Então foi o que eu fiz. Eu dei call. E a minha ideia nesse call aqui é blefar ele no river. Porque eu também não tenho valor de nada aqui nessa mão, né? Aí bateu 10. Agora eu ganhei o valor de showdown. Então, se ele aposta, eu dou call. Se ele checa, provavelmente eu vou checar também. A maioria das vezes eu vou checar aqui. E ele apostou forte ali. E aí eu dei call e ele mostrou um blefe que era exatamente o que eu estava esperando. Então minha leitura foi boa aqui. Era esse tipo de mão assim que tá blefando totalmente, que eu estava esperando e acabei puxando um pote enorme aqui nessa hora. Você vê, só jogando o jogador mesmo, fazendo a leitura certa. Aí passou algumas mãos aqui que não teve tanta ação. Ele abriu, eu tribetei, ele foldou. Eu abri, check. Eu sabia que ele não ia foldar mesmo. Nesse board aqui eu preferi dar check e deixar para blefar o turn. Aí ele foi de check, aí eu betei turn. Aí ele deu call. Aí eu fui de check ver se a dama aqui era bom. Dama alta, mas ele acabou acertando o valete no turn, né? Ele abriu, eu dei o raise, ele foldou. Eu abri o 6 e 4, ele estourou, eu foldei. 4 5 eu recebi um walk. 9 5 eu abri, ele deu call. CBT aqui eu tô na broquinha ali do 7, né? E tem duas. Eu posso fazer backdoor flush, então CBTzinho, ele deu call. Aí bateu o Ás, uma carta boa para me comprar, além de eu ficar flush draw e broca. O Ás assusta bastante, né? Porque ele tá meio curto ali, se ele tivesse Ás ele chovaria pré-flop. Então eu apostei e ele foldou. De novo ele abriu, de novo eu dei uma tribet, ele foldou. Abri um vala-vala, ele foldou. Recebi um walk. Rei 8 subi, ele foldou.
Aqui ele já tá mais curto, ele tem ali uns 15, um pouquinho menos de 15 Big Blinds, 14. Aí ele chovou. Aqui como ele dava muito call, então eu preferi chovar direto aqui. Ele tem 15 Big Blinds aqui, eu já coloquei ele, chovar não, né? Coloquei ele em all-in aqui. Aí me deu call ali com rei dama justo, né? Um call no heads up. Aí eu dobrei ele, mas vamos lá. Raise, fold, raise, chove, fold, raise, fold, raise, call, check, CBT, aí ele deu call, aí ele saiu betando ali turn, eu foldei aqui, raise, eu dei call, aí ele CBtou, esse flop aqui ele vai CBtar sempre por blefe, então eu vou dar esse primeiro call aqui, aí acertei o 9, aí fui de check, aí ele foi de check, e aí eu resolvi valor betar o 9 aqui, porque eu acredito que tenha valor, tirando o Ice, que eu não acredito que ele tenha muito, que senão eu acho que ele betaria turn também. As outras mãos eu acho que eu extraio bastante ainda. E ele me deu call mesmo. E ele mostrou dama e 5. Ele me deu call de dama high, achando que eu tava blefando um flush draw. Só que ele se deu um pouquinho mal aí. Vamos continuar aqui. Ele subiu um 8-4. Ele foldou. Ele deu um raise ali do botão. Eu tribetei com dama 3. Você vê que ele tribetou ali um rei 4. Eu tô tribetando aqui esse dama 3. Eu gosto de tribetar esse tipo de mão. Tem uma blocker ali. Diminui a chance dele ter dama-dama, as-dama, rei-dama. Então eu acho justo tribetar. As mãos que flopam um pouquinho melhor eu prefiro dar call. Dama e vala, um rei-dama. Então essas aqui eu prefiro tribetar e passou. Aí foldei aqui um 7-5, dei uma aliviada aqui. Uma mão. Aí foi só completou ali. Aí ele betou ali a primeira. Aí eu dei call. Acertei minha dama. Eu dei call na broca, né? Aí ele betou a segunda. Aí eu dei call. Aí fui de check. Ele betou a terceira. Aí eu dei call. E ele tinha um 8. Acabou que ele deu um pouquinho de azar ali de eu ter acertado a dama. Ele mandou as três. A gente puxou mais um pote. Subi. Ele foldou. Essa mão aqui, esse As 2. Essa aqui eu acho que eu joguei mal essa mão. Ele subiu aqui. Eu acho que eu deveria ter continuado tribetando, mas ele subiu não, desculpa. Ele limpou aqui. Eu deveria dar um raise. Mas eu preferi jogar por valor mesmo. Mas eu acho que eu joguei mal o pós-flop. Ele deu um bet ali, eu vou dar call sempre aqui. Aí ele continuou betando. Acho que aqui eu poderia ter foldado. E eu continuei dando call. E aí saí betando o River pra esquisitar um pouco. Eu já demonstrei que eu tenho uma força na mão por ter dado dois calls ali. E eu poderia estar dando call no 5 ali e tal. E agora eu completei, mas. Ou dois pares. Mas não deu muito certo. Aí ele chovou ali, eu tive que foldar. Não dava pra dar call com dois. Subi, ele chovou, eu foldei. Ele deu um raise, eu dei call. Check. Ele betou. Vou dar call sempre, igual eu falei. Ele vai sempre betar esse AIS aí, então se ele quiser comprar o pote vai ter que betar turn de novo. Bateu 6, check. Aí ele foi de check. Aí eu fui de check e torcendo pra minha dama alta ser boa, mas ele também tinha dama 10 ali. E acabou puxando o pote. Subi aqui um valete 8. Call. Vou betar aqui, ele não folda mesmo, né? Primeiro ele nunca folda, então vamos betar aí, vamos valor betar. Bateu 9, aí foi check. Eu dei um check aqui pra controlar um pouco o pote, deixar ele tentar blefar aí
não, tentar deixar ele blefar o river. Então, fui de check. Aí ele foi de check, eu achei estranho, ele poderia ter tentado comprar, então talvez ele tenha algum valor na mão. E um valor médio, aí eu apostei aqui. E ele deu call. E pra minha surpresa, ele deu call de King High. Ele era louco pra pegar blefe. O Ás realmente é uma carta boa pra me blefar. Então, quando eu beto flop, que eu vou você betar com um monte de coisa, e dou check turn, eu meio que tô desligando a mão em algumas vezes. Mas abate o Ás é uma carta boa. Então, o call dele nem é o fim do mundo. Mas ele deu azar ali e tava querendo caçar blefe. E quem me acompanha aí sabe que eu nunca blefo, né? Tô brincando, pessoal. Aí, continuando, 10 e 7, subi, ele foldou. Ele subiu ali, ele subiu não. Ele só deu call ali no botão. Aí eu dei um raise. Aí ele foldou. Foldei aqui um 2 e 4. 6 e 3 de novo, ele só deu call. Aí check, eu preferi foldar, não tinha nada para melhorar minha mão. 10 e 7, aqui é a última mão. Aí esse 10 e 7 eu subi, aí ele deu call. Acertei 2 pares. Aí ele foi de check. Como eu sei que ele não folda quase nada, eu vou CBtar. Aí eu CBT ali baixo até, eu poderia ter CBtado um pouquinho mais alto. Mas como a stack dele já não está tão grande também, não precisa também CBtar tão alto. Vamos facilitar ele continuar dando call, né? Aí ele deu call. Bateu um 2, que foi uma carta boa, que não mudou nada a ação. Aí ele foi de check. Aí eu betei 18 mil, já betei um pouquinho mais forte. E ele me deu um raise aqui. Eu acredito que ele possa ter valor, algum semi-blefe. E os blefs, né? Todas as opções. Ou todas as opções. Mas eu preferi manter. Se ele tem valor, ou se ele tem valor e eu volto aqui, ele me dá call. Mas os blefe, provavelmente não, ele vai foldar. Então eu preferi só dar call aqui. Eu não tem muita carta ruim pra mim no river. Eu nem acredito que flush draw, né, ele tem. Então, mesmo se bater uma outra carta de pause, eu não acredito que seja tão ruim, não. Porque o flush draw volta já flop, não deixa pra voltar. Não deixa pra voltar no turn, ainda mais com a stack dele. Então nem flush draw tô muito preocupado aqui nessa hora. Aí bateu bateu o flush draw. E aí ele chovou, aí a gente snap aqui, vamos pro abraço aí. Ele tava fazendo slow play ali de dama-dama. Não quis me tribetar pré-flop ali e acabou que a gente cravou esse torneio aí. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos demais vídeos dessa série aí. Nossa campanha aí, só para encerrar, menos mimimi, mais atitude. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar no Skype, EduSombraBR, seguir no Twitter, @EduardoJAlves, e minha fanpage no Facebook, Eduardo José Alves, vocês podem curtir. É isso aí, pessoal. Um forte abraço aí e até a próxima série de vídeos aí. Tchau!